Sejam todos bem-vindos ao 4º dia do nosso Congresso Internacional de Biodireito, antes, durante e após a pandemia. Uma realização da Associação de Direito de Família e Sucessões, a ADEFAS, mais um desses eventos online que nós promovemos para debater temas tão importantes de tamanha repercussão, não só no nosso país, mas em toda a comunidade científica. A professora Regina é conhecida de todos nós. A professora é pós-doutora em Direito da Bioética pela Universidade de Lisboa, é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, é graduada pela Universidade Mackenzie, presidente nacional da nossa associação, ministra aulas na Unicet, também faculdade querida de todos nós, entre inúmeras publicações, inúmeros assentos em conselhos, representações, é sócia do escritório que recebe seu nome, professora de todos nós. Seja muito bem-vinda, doutora Regina. A senhora tem a palavra para a exposição. Muito obrigada, professora Atala Correia. Quero dizer da minha imensa alegria porque a ADEFAS realiza este congresso. Este congresso que se deve também, em grande parte, ao trabalho da doutora Ana Cláudia de Barros Correia, incansável, Ana Cláudia, que se deve ao nosso tradutor querido, Ricardo Bipmeio, querido de todos, não só de sua consorte, porque tenho sorte em tê-lo como companheiro, e em razão destes palestrantes fantásticos. E quero dizer que o nosso canal do YouTube tem tido acessos constantes, inclusive depois e antes do próprio evento transmitido em tempo real. Então, é um serviço que a ADEFAS está prestando, importantíssimo a muitas pessoas, tanto brasileiros, como portugueses, como espanhóis, como argentinos, como peruanos, como, enfim, tantos outros de tantos países que nos veem, não só em tempo real, mas, especialmente desta vez, posso dizer, posteriormente aos painéis. Talvez o horário dificulte, creio que sim, é um horário difícil para advogados, para juízes, não é? É o horário da tarde, mas é o horário que se acomoda também a esses vários fusos horários dos nossos palestrantes e dos nossos participantes. Quero cumprimentar, então, todos. Já cumprimentei a professora Alice, a professora Andruê. Quero dizer agora da professora Cristina Detico, que encanta sempre. É uma pesquisadora fantástica, nos traz sempre dados precisos, técnicos, não é? E muito importantes para o nosso aprendizado. Coube-me falar de um tema muito próximo ao da doutora Cristina Detico, nossa querida professora da Universidade de Camerino, que é o tema da reprodução assistida e seus impactos nos direitos da personalidade. Vejam aí, né, os feitos em laboratório, não é? Que lindas crianças. Efetivamente impactadas pela reprodução assistida, como veremos nessa minha fala. Primeiramente, eu lembro sempre do professor Ascensão, querido professor José de Oliveira Ascensão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que com a sua também corajosa doutrina, hoje nós estamos, né, na qualificação e na qualidade da coragem, não? Diz o professor Ascensão que a reprodução assistida é um detonador econômico que se casa
com o egoísmo próprio da sociedade de massas. O professor Ascensão vai além, ele diz que se trata de um mercado reprodutivo. E completa com o seguinte pensamento: cada pessoa tem todos os direitos, hoje em dia, todos, e esquece dos seus deveres. Acha que tem, sobretudo, o maior de todos os direitos, que é o direito à felicidade. A medicina efetivamente se caracteriza pela eficiência e quer dar resposta à conveniência do paciente, até mesmo modificando certas características naturais da pessoa humana, como ocorre, por exemplo, na cirurgia estética e na utilização das técnicas de reprodução assistida. Essa eficácia está ligada, no entanto, à complexidade e à periculosidade dessas técnicas médicas, que não são apenas técnicas médicas, as da reprodução assistida. Não são só os médicos que podem deontologicamente regular a reprodução assistida, como ocorre no nosso país, no Brasil. Ao lado do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que também não é órgão legislador. A reprodução assistida é uma técnica que diz respeito diretamente ao direito, ao biodireito, sim. Por quê? Porque tem em si aqueles feitos em laboratório que nós vimos há pouquinho. Todos aqueles bebês que crescerão, se tornarão pessoas adultas e, quiçá, dentro de uma reprodução assistida heteróloga, com anonimato do doador, como acontece em nosso país, pessoas incompletas, pessoas que sofrem graves violações na sua integridade psíquica, física também. Física por quê? Porque são pessoas que, ao chegarem a um médico, e o médico, via de regra, nos pergunta: sua origem genética teve cardiopatia na família? Teve câncer, cancro, né, na família? E esta pessoa, sem saber de onde veio, numa reprodução assistida heteróloga com doação de sêmen por um terceiro anônimo, vai responder sobre o pai, que é o pai registral, ou a mãe registral, na doação de gametas também femininos, e vai levar o médico a equívoco. Possivelmente levará a equívoco, pelo menos nesta parte tão importante do diagnóstico feito pelos dados da ascendência genética. Por isso eu falei em integridade física. Como disse o professor Fernando Araújo, meu supervisor em minha tese de pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em que tratei da reprodução assistida, este grande professor tem uma obra a respeito do tema e ele fala de uma desordem informativa. Interessante isto. E, efetivamente, há uma falta muito grande de esclarecimento a quem realiza a reprodução assistida. Não é o tal do consentimento informado que está lá para ser assinado nas clínicas de reprodução assistida. Isso é muito simples, isso é muito fácil. Qualquer advogado pode fazer um termo de consentimento informado. É a informação verdadeira, inclusive das consequências do anonimato do doador, do gameta, que não é transmitida àquele casal ou àquela mulher que quer ter um filho sozinha.
efetivamente há uma desordem informativa, como diz o nosso grande professor Fernando Araújo. E os principais... Cai? Eu achei que sim, mas não caiu. Continue, doutor. Meu técnico em informática praticou um ato falho. Ele fica tão preocupado, Paulo, e é tão atento, que por vezes ele pensa que houve algum problema. Repetindo, então, né? E voltando ao próprio professor Fernando Araújo, com bastante precisão, este professor aponta que os principais problemas se dão na reprodução assistida heteróloga, sem dúvida. Não é na homóloga, aquela reprodução que é feita com gameta do marido e da mulher. Esta praticamente não gera problema, a não ser de algum excesso hormonal, algo que possa gerar, depois na mulher, algum dano físico. Os principais problemas estão na heteróloga, ou seja, aquelas que resultam da doação de gametas. Para que tenham uma ideia, eu fiz um cálculo sobre a possibilidade de incesto com o anonimato do doador em São Paulo. No Brasil, nós temos, como eu já disse, uma resolução, a resolução CFM 2168 de 2017, que regulamenta deontologicamente, sem efeito erga omnes, a reprodução assistida. E, em São Paulo, de acordo com os critérios dados por essa resolução do Conselho Federal de Medicina, tendo em vista que no nosso município, eu estou falando primeiro da capital, temos aproximadamente 12 milhões de habitantes, há uma possibilidade de termos 24 irmãos em uma mesma cidade com uma doação de sêmen. Na Grande São Paulo, que reúne São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André, entre outros municípios, há uma possibilidade de 42 irmãos com a mesma idade, frequentam os mesmos lugares. Reprodução assistida é técnica de gente rica. É técnica de quem pode pagar, embora já existem serviços públicos, mas é preponderantemente de gente bem aquinhoada financeiramente, que vai nas mesmas baladas, o jovem, que frequenta as mesmas faculdades, pagas, privadas. E o risco de incesto é real. O risco de incesto é real não só por esse cálculo que eu fiz, não é? De uma maneira a mais perfeita para quem não é da área da matemática, na época com a ajuda do André Namorato, querido André, que eu sempre lembro, que foi meu assistente durante um tempo e hoje é nosso conselheiro fiscal na Defaz. Caso francês, caso de Audrey Kermalvezin. Ela não tem sobrenome francês. Por isso, talvez não tenha pronunciado bem o sobrenome de Audrey. Essa moça, ela foi concebida por reprodução assistida, mas não sabia, heteróloga, claro, com doação de sêmen por um terceiro doador. E ela se casou com outro homem, sabendo que este outro homem era fruto de reprodução assistida. Ela sabia dele, mas não dela, a sua origem. Ele também não sabia da sua origem, sabia apenas que tinha sido ouvindo ao mundo por reprodução assistida. Seu esposo tinha a mesma idade, nascido na mesma região da França, e depois que ela se casou, os pais dela ficaram com tamanho drama de consciência que revelaram a ela que também ela tinha sido produto de reprodução assistida. O drama se instalou neste casal. Foram anos e anos a fio de uma batalha imensa nos tribunais franceses, sem êxito, porque na França, pelo menos até hoje, é proibida a revelação do doador. E eles achavam que eram irmãos. Eles achavam que
estariam tendo uma relação incestuosa. Que drama, que infelicidade, que grave violação aos seus direitos da personalidade, realizada pela França e que estaria sendo realizada também em nosso país, pelo Brasil. Fiquem tranquilos. Há ONGs no mundo todo que irregularmente, diga-se de passagem, mas dentro do princípio da beneficência, da bioética, fazem cruzamentos e pesquisas. E as notícias que dão, né, ou que são dadas por esta mesma Audrey, que é advogada na França, é de que descobriram, depois de muitos anos, por meio destas ONGs, que não são irmãos. Graças a Deus. Mas o sofrimento ficou. Um outro caso real de anonimato do doador, que é paradigma, é o caso da Caroline Halstead. Na Inglaterra, também o anonimato, e ela afirma categoricamente a reprodução assistida heteróloga com anonimato do doador é uma maneira horrível de ser concebida. E comenta que, após ter sido mãe, ela olha para a sua filha e vê as características dela e do seu marido, o Tom. E ela continua, minha filha é tão segura do seu lugar no mundo, enquanto que eu me olho no espelho e vejo só metade de uma pessoa. É um fardo conviver com isso. Palavras de Caroline Halstead, da Inglaterra. Outros casos nos Estados Unidos, como o caso de Eli Baden-Lazar, em que é um fotógrafo que decidiu procurar seus meio-irmãos, também comentados ali pela professora Cristina Detico, o direito de conhecer também os irmãos biológicos, e ele chegou à conclusão que ele teria mais de 20 irmãos, por meio destas ONGs também. ONGs ou, enfim, né? De algum modo, pessoas que buscam uma solução para o anonimato do doador. As perguntas de um doador de sêmen, eu falei da criança, vou voltar a ela, vou voltar ao ser humano gerado por reprodução assistida, mas as perguntas de um doador de sêmen, viram quantas reproduções podem ser feitas numa única cidade, hein? Quantos filhos eu tenho? O filho do vizinho seria meu filho biológico? E a pior e mais perturbadora pergunta, meu genro é meu filho? Minha nora é minha filha? Bem, quando eu comentei daqueles números, dos 24 irmãos na capital de São Paulo, dos 42 irmãos na Grande São Paulo, isto sem contar as reproduções naturais. Claro, né? Afinal de contas, o homem é um reprodutor sem limites, naturalmente também, não é verdade? Direitos fundamentais e direitos da personalidade. E falando de homem reprodutor, Atala, você tem aqui na presidência da Defas, você sabe, uma defensora absoluta da igualdade entre homens e mulheres, com uma defesa constante dos direitos dos homens, inclusive nas questões atinentes à paternidade. Direitos fundamentais e direitos da personalidade, incidência publicística, nós falamos direitos fundamentais. Incidência privatista, nós denominamos direitos da personalidade. E nós temos, então, inesgotáveis direitos da personalidade. Inesgotáveis direitos da personalidade. Nós temos, pedindo a Jussara que não compartilhe a tela, por favor, nós temos direitos que, segundo Rabindranath Capello de Souza, são direitos que não se esgotam na relação constante de uma Constituição federal, de uma Constituição da República de um país. São direitos que vão muito além, que estão sendo cada vez mais
se tornando autônomos, vão surgindo uns dos outros, né? Isso é uma realidade. E aí nós temos, por exemplo, o direito ao desenvolvimento da personalidade, que em Portugal é previsto na Constituição da República Portuguesa. No Brasil não temos essa previsão, mas direitos da personalidade, voltando ao professor Ascensão, eles estão muito além da Constituição Federal, muito além. Eles existem, porque são essenciais. Então, ainda que a Constituição de um país não preveja um direito da personalidade, o direito da personalidade tem que ser tutelado pelo direito ao desenvolvimento da personalidade, como fica o ser humano gerado por reprodução assistida, que não pode conhecer a sua origem biológica. Direito à identidade, aquele elo entre o indivíduo e a sociedade, direito de cada um saber quem é seu genitor, o sangue que corre em suas veias, em que medida intervieram a própria natureza ou a técnica dos laboratórios no seu nascimento, porque aqui, lembrando do professor João de Matos Antunes Varela, outro grande doutrinador português, há quem conte poucos casais que optam pela reprodução assistida heteróloga aos seus filhos. Poucos contam. Poucos dizem a verdade. E a maior parte esconde. Então, o professor Antunes Varela bem lembra o direito também ao conhecimento de como fui gerado, naturalmente ou artificialmente. Um direito não só à identidade, mas há um direito biológico, há também um direito à identidade genética, não é? E a Constituição brasileira também não prevê o direito à identidade genética, assim como não prevê o direito à identidade biológica. Mas, como disse, estão além, e o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que, além daqueles direitos previstos no rol do artigo 5º, aquele longo rol de incisos do artigo 5º da nossa Constituição brasileira, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, a Constituição é sábia nesse parágrafo 2º do artigo 5º. Não esgota ali os direitos da personalidade. Bem, direito à identidade e ao conhecimento da origem biológica, direito à identidade, direito à saúde, como eu já falei, tratamentos médicos que dependem de dados genéticos, direito ao conhecimento da ascendência, a impossibilidade de conhecimento da ascendência verdadeira, biológica, viola a dignidade da pessoa, ofende vários direitos da personalidade, como defendi em minha tese de pós-doutoramento. Cria-se um vazio existencial na pessoa. Já falei da violação à integridade física, falo então a violação da integridade psíquica. Imaginemos nós, cada um de nós, olharmos para trás e não sabermos de onde viemos. Basta nos colocarmos na posição de um ser humano gerado por reprodução assistida heteróloga, sem a possibilidade de conhecimento de quem é o nosso pai sanguíneo, a nossa mãe sanguínea. Temos, no entanto, um choque. De um lado, os direitos da personalidade do ser humano, gerado por reprodução assistida, e do outro lado, o direito à intimidade.
o direito ao segredo do doador do gameta. Como conciliar esses dois direitos, tendo em vista que o direito à intimidade é, inclusive, expressamente previsto na Constituição brasileira? Sabemos todos o que é intimidade, o que é o segredo, não é? Abrange todos aqueles elementos guardados na consciência, a intimidade, algo que diz respeito só a nós, só que a reprodução assistida e a doação de gameta não diz respeito só a nós. Então, acho que nem existe conflito. Mas mesmo que se possa entender que exista um conflito, é a teoria da ponderação. A teoria da ponderação aceita perfeitamente no nosso país, não só pela doutrina, pela jurisprudência, pelas jornadas de direito civil que sempre estão lembradas. E, dessa forma, é só ponderar. Ponderando, veremos que, efetivamente, prevalece o direito ao conhecimento da origem biológica. E, voltando àquele aspecto de contar ou não contar, não é? Se o filho é ou não fruto de reprodução assistida, claro que se recomenda contar. Vejam, lembrem-se do caso francês, daquela moça que depois de casar soube o drama que se instalou em sua vida, né? A verdade é sempre o melhor, por mais que doa. Uniões homoafetivas ou homossexuais, em que o Brasil permite a reprodução assistida. O filho saberá que é filho da reprodução assistida, não é? Não haverá a menor dúvida a respeito disso. Então, países que adotam o anonimato do doador. Brasil, Espanha, França ainda, mas há lá já um projeto de lei em andamento bastante final, foi encaminhado agora à fase senatorial, para quebrar o anonimato do doador na França. Isso vai ser um marco na história da reprodução assistida, porque é na França que surgiu o anonimato, é lá. E o professor Eduardo de Oliveira Leite trabalha com este tema no direito francês de uma maneira exemplar nas suas obras. Nos traz todos os elementos e dados. Vejam, se a França quebrar o anonimato, os outros países certamente seguirão o exemplo, porque foi o exemplo francês do anonimato que foi importado por vários países. Ainda há na França, esperemos que na França se quebre. Na Itália, como disse a professora Cristina De Tico, vigora o anonimato. No Canadá, no Japão. Países que aboliram o anonimato do doador. Alemanha, Áustria, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça. Países em que há um regime misto, em que é possível escolher entre doação anônima e não anônima. Acho que isso não soluciona nada. Mas, vou citá-los, Estados Unidos da América do Norte, Bélgica, Dinamarca. Países em que a identidade do doador pode ser divulgada quando há uma decisão judicial mediante um pedido justificado. Argentina, Uruguai. No Brasil, não há como revelar, nem por decisão judicial. No Brasil, a única revelação que pode ocorrer de acordo com o Conselho Federal de Medicina é de dado genético, porque o médico tem o direito de saber em absoluta confidencialidade sobre os dados genéticos, ponto. Mas eu estou falando especialmente de origem biológica, como podem perceber. E no Brasil, portanto, um tema desta importância sem regulamentação legal, inúmeros projetos de lei, inúmeros, arquivados. Sabemos até, e já perdemos a esperança, eu e o Eduardo, já perdemos a esperança de algum projeto de lei ir adiante. Perdemos nada, não é, professor Eduardo? Nós nunca perdemos a esperança de que algo possa ficar melhor. E a ADEFAS
vai trabalhar por isto também, por maiores que sejam as dificuldades dos lobbies médicos, não dos médicos, das clínicas de reprodução assistida, dentro daquele mercado reprodutivo citado pelo professor Ascensão. Então, a reprodução assistida no Brasil é regulada pelo Conselho Federal de Medicina, a norma de deontologia sem eficácia erga omnes, e pelo CNJ, que não tem competência para legislar. E o que é pior, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, lançou um último provimento, que é o 63, de 14 de novembro de 2017, para revogar o provimento anterior, um provimento excepcionalmente bem feito, o provimento número 52, de 14 de março de 2016. Este último provimento, o número 52, ou seja, este que foi revogado, de iniciativa da Corregedora Nacional de Justiça, na época, da nossa querida ministra Nancy Andrighi. Ministra Nancy Andrighi, diante desta matéria, intimou a ADEFAS a se manifestar. A ADEFAS se manifestou pela revelação do doador, pela quebra do anonimato. E a ministra Nancy quebrou o anonimato, embora saibamos que o CNJ não é um órgão regulador, de uma maneira muito inteligente, por meio do seu poder de fiscalização e de normatização dos serviços dos tabelionatos de notas e dos registros civis. Inclusive, por nossa sugestão, determinando que os dados fenotípicos ficassem arquivados no registro civil e não numa clínica de reprodução assistida, cuja duração sabe-se lá qual será. Pode quebrar, pode falir, pode pegar fogo, sabe-se lá. E que tipo de guarda é essa? Onde é que há a segurança dos dados fenotípicos? Eu não estou falando nem de revelação do doador agora, eu estou falando de segurança genética. Por meio desse provimento CNJ 52, de 14 de março de 2016, a ministra Nancy Andrighi, junto ao Conselho Nacional de Justiça, editou este provimento. Quebra do anonimato, guarda segura de dados fenotípicos, perfeito. Veio um pedido, já imaginamos de onde, ou por quem inspirado, para voltar ao anonimato. Esse provimento durou cerca de 1 ano apenas de vigência, teve apenas 1 ano de vigência. Uma lástima. Voltamos ao anonimato e é assim que estamos no direito brasileiro. E em situações especiais, informações sobre os doadores por motivação médica, como já disse, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. Claro que a ministra Nancy Andrighi, naquele provimento, ressalvou a vinculação. Não há vínculo de paternidade quando se revela quem é o doador. Claro que sim, o que também foi sugestão nossa, da nossa ADEFAS. Bem, vou lembrar da adoção, já lembrada pela professora Cristina Di Tico, né? A adoção, sabemos, no Brasil, e conforme ela mesma colocou, na Europa, né, existe a possibilidade do adotado conhecer a sua origem biológica, também sem vínculos. É o artigo 48 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E na reprodução assistida, não. É uma incongruência. Bem, Portugal. Querida terra, querido país, e eu gosto muito de falar sempre do direito português, não só porque me pós-doutorei lá, mas porque também eu sou cidadã portuguesa. E nós temos o nosso presidente da Comissão de Biodireito, na pessoa do professor André Pereira, nosso querido professor de Coimbra.
Por meio de uma decisão do Tribunal Constitucional de Portugal, vejam, não partiu do legislador a quebra do anonimato em Portugal, partiu do Tribunal Constitucional, de uma Suprema Corte. Por que o nosso Supremo Tribunal Federal não começa, não é? Um trabalho destes, né? Ainda que fosse provocando o poder legislativo, como é de sua competência, para legislar. O Supremo deve intimar o poder legislativo a legislar naquilo em que está faltoso. E a reprodução assistida é uma matéria em que o Congresso Nacional está faltoso. Lá em Portugal, o Tribunal Constitucional, então, quebrou o anonimato, rompeu o anonimato. E aí veio contra, inclusive, o que estabelecia uma lei, que era a Lei 32, a Lei 32 de 2006, que estabelecia o anonimato. Embora, como na Argentina, por razões ponderosas, poderia ser quebrado o anonimato do doador por decisão judicial. Veio o Tribunal Constitucional Português e rompeu o anonimato, considerando inconstitucional essa disposição legislativa. E logo a seguir uma lei que é a Lei 48 de 2019, que no seu artigo 2º estabelece a possibilidade do conhecimento da origem biológica a todos aqueles que tenham mais de 18 anos e também pessoas que tenham idade entre 16 e 18 podem obter esse conhecimento, diante de alguns outros requisitos. Na França, já disse, o projeto da nova lei de bioética prevê a quebra do anonimato e, naquele conflito entre direitos da personalidade, o sigilo, a intimidade, que não há, repito, não é só algo que diga respeito ao doador do gameta, mas a teoria da ponderação, não é? E esse tão alegado direito à constituição de uma família, que poderia justificar o anonimato do doador, porque sabemos que, uma vez que se quebre o anonimato, claro, diminuem as reproduções assistidas, isto é óbvio. Então, como é que estas pessoas poderiam constituir família se vão ter poucos doadores de esperma? Antes de qualquer direito à constituição de família, que pode ser feita por adoção, diga-se de passagem, e não só pela reprodução assistida para aqueles que não têm ou não podem ter filhos, não se pode, em hipótese nenhuma, instrumentalizar o ser humano. E a reprodução assistida heteróloga com anonimato do doador é a instrumentalização do ser humano. Uma pessoa nascida por reprodução humana assistida, sendo proibido o conhecimento da sua origem biológica, certamente ficará com todas aquelas perguntas, não é? Que nós já comentamos. O doador do sêmen também. O doador do gameta feminino também, né? Mais o do sêmen, por ser o homem, obviamente, ao homem ser muito mais facilitada a reprodução. Efetivamente, indiscutivelmente, diante inclusive desse movimento internacional que se vê na própria França para a quebra do anonimato, é o ser humano que nasce por meio de técnicas de reprodução assistida quem mais precisa de proteção devido à sua vulnerabilidade. Este é o ser vulnerável, mais vulnerável na utilização da técnica de reprodução assistida. O ser humano assim gerado. Ele não escolhe como ser procriado. Muito obrigada pela atenção dispensada.